Boa noite, Márcia Lima. Seja muito bem-vinda. Mas vocês conseguiram escutar o que eu estava falando antes? Ah, Sim. então fechou. O que eu estava falando é dessa má consciência, da boa consciência que nós entramos através das questões dos julgamentos e dos sentimentos secundários que nós temos em relação à nossa vida, ao que aconteceu na nossa vida. Principalmente na nossa primeira infância ali, que é de 1 a 7 anos, que é quando a criança desenvolve todo o sentimento que ela vai carregar para a vida toda. Então, quando nós identificamos os nossos pais como heróis e por algum motivo nós conseguimos entender que esses pais realmente eles não são o nosso herói, que eles também são homens e mulheres antes de ser pai, têm os conflitos deles, algo acontece de julgamento, algo acontece de um vínculo de emaranhamento aí que pode já estar sendo lá de trás. Por quê? Esses fios invisíveis, eles estão conectados principalmente aos julgamentos, às exclusões do nosso sistema e a como nós trazemos esse conflito para dentro de nós. Então, nós podemos vir de uma família ali de 10 irmãos, todos do mesmo pai, da mesma mãe, porém, cada um tem uma visão desse pai e dessa mãe. E nesse contexto, da forma que eu sinto aquele conflito naquele momento, eu posso me emaranhar mais ou menos desses fios invisíveis. É como uma dinâmica muito legal que a gente usa, é como se cada um jogasse um novelo de lã para os sentimentos secundários, medo, rejeição, abandono, mágoa, ressentimento, e isso vai se emaranhando. E conforme nós vamos crescendo e tendo escolhas, nós vamos atraindo situações para a nossa vida, que é para nós sairmos desses fios invisíveis. Mas para isso, nós precisamos deixar ir, principalmente, esses sentimentos secundários, que são os que entram no contexto do julgamento, que é o ódio, o ressentimento, o que eu falei antes ali. E quando você entra numa constelação familiar, você faz uma constelação familiar, nós trabalhamos sensorialmente para te trazer o sentimento primário. E qual que é o primeiro sentimento primário? É o amor. Então a gente ressignifica com algumas frases de efeito dentro da constelação, para que esse movimento que foi interrompido de amor, que nós chamamos, ele volte a atuar em você, se torne lá um sentimento primário e a gente consiga liberar, liberando esses fios. Por isso que às vezes fala assim, ah, mas eu fiz já uma constelação, mas ainda tenho muita coisa para se trabalhar, porque nós temos muitos emaranhamentos que nós nos conectamos, principalmente pelos nossos julgamentos, por esses sentimentos que nós achamos que temos que ser amados, que temos que ser cuidados, que temos que ser queridos. E quando nós entendemos que a gratidão pela vida independe disso, nós conseguimos pensar fora da nossa caixinha e expandir essa consciência. E quando tomamos uma consciência de algo, que é isso que a constelação faz, é te trazer essa consciência, nós conseguimos mudar esse padrão de pensamento que nós chamamos. Então, para quem acompanhou a constelação da semana passada, foi exatamente isso que nós fizemos. Ela já estava no sentimento secundário do que aconteceu na vida dela, e o que eu resgatei ali foi o sentimento primário. E esse sentimento primário foi mais leve para ela agora, porque ela já tem filhas envolvidas. Então, ela já reconhece o que é ser uma mãe, qual é o sentimento dessa mãe. Por isso, quando nós se colocamos no lugar, fica muito mais leve, quando nós entramos na empatia, né? Mas a gente precisa entender também que nós não temos que ter pena daquela mãe ou daquele pai pela história deles. Nós temos que ter compaixão, olhar para aquilo com respeito e liberar. Porque eu só vou para frente quando eu libero o que está atrás me segurando. E o que está atrás me segurando tem total responsabilidade minha.
É como se eu falasse, não, mas eu não quero mais viver esse padrão, eu não quero, porque é feio, porque, não sei, é do menos, ou porque teve muitas traições, ou teve muitos abandonos, eu quero fazer diferente. Quanto mais você renega isso sem olhar com gratidão, você acaba se emaranhando mais. É como se você falasse para o teu cérebro ou para o seu sistema, eu quero mais disso, eu quero estar com vocês, eu quero estar conectado. Luiz, tem alguma pergunta aí? Alô? Alguém tem alguma pergunta? Só boa noite, mas quem quiser já fazer perguntas, eu É posso isso. liberar o microfone. Então, eu vou falar um pouquinho como... Temos uma pergunta, Jodag. Diga! Boa Boa noite. noite, Márcia querida. Boa noite. Gratidão por mais uma noite da sua sabedoria. Gratidão a você. Gratidão, Luiz. Gratidão você por estar aqui hoje. Senti a sua falta. Boa noite a toda essa galera, para que nós possamos mandar muita energia uns para os outros. Alguém está vendo meu gato e meu cachorro querendo aparecer ali, ó? Eu tô. Adoro. Tá vendo que lindos? Adoro. Olha a cara dele lá. Márcia, a minha pergunta é que, por exemplo, graças a uma constelação, eu já me fiz humilde e pequena diante do meu pai e da minha mãe, pelo gigantesco presente de me permitirem estar viva, de ter vindo através deles para cá. Como que eu faço para agradecer ao meu avô, à minha avó, ao meu bisavô? Como que eu posso agradecer a todos de uma forma assim simples, profunda, e que essa energia libere qualquer padrão para que os meus descendentes, meus filhos e meus netos e o bisneto que eu já tenho, não carreguem esse julgamento que infelizmente eu fiz dos meus pais, sei que meus filhos fizeram de mim, e eu vejo os meus netos julgando os meus filhos. Que prece eu poderia fazer para romper esse julgamento que está se perpetuando na minha família? Olha, eu sou suspeita em falar, né? Mas eu acredito, vou falar no que eu acredito, mas não compre essa ideia se você não acreditar nisso. A melhor forma de você honrar todo esse sistema, agora que você tem consciência e entendimento, é amar as pessoas de uma forma plena, como se não houvesse amanhã, sendo feliz, fazendo boas ações, levando consciência, sabe? Fazendo caridade no sentido emocional. O que eu já consegui hoje emocionalmente, crescer, ser grande, amorosa, entender, eu vou passar isso de uma forma amorosa para as pessoas, olhar com compreensão, se colocar no lugar do outro, você vibrar diferente. Por exemplo, eu posso honrar a vida dos meus avós e bisavós, porque eu sei que eles talvez não tiveram oportunidade, de repente, de fazer uma viagem, de estudar, de ampliar essa consciência. Eu vou fazer isso amorosamente para honrar essa vida. Eu vou mostrar o meu crescimento para que eles também consigam. Por isso tem aquela meditação que eu fiz na constelação, que a gente chama uma meditação estrutural, aonde eu elevo a energia, eu elevo a consciência, elevo a frequência, e através de mim essa vibração chega. Entendi. Então, você sabe o que intuitivamente, então, eu estou fazendo há muitos anos? Diga. Eu digo para os meus filhos que a vida da minha mãe foi melhor que a da minha avó. A minha é melhor que a da minha mãe. E com muita gratidão, a vida dos meus filhos é muito melhor financeiramente, emocionalmente que a minha e a dos meus netos. E eu digo para os meus netos, cabe a vocês continuar elevando a linhagem desta família. Está na mão de vocês. E aí entra no que a gente está falando, de você sair da má consciência e da boa consciência. O que é essas consciências? Por exemplo, se a minha mãe lá
me ensinou a fazer um bolo que a avó dela já ensinou ela e vem vindo. E eu vou reproduzindo apenas aquilo, porque me limitando, ou de alguma forma porque era sofrimento, porque eu não posso fazer daquele bolo uma outra receita, ampliar isso, sem me sentir culpado? Por que, que a gente se sente muitas vezes nessa lealdade do menos? Como eu falei, porque a gente julga que aquele bolo não era tão bom, que aquele bolo não dava para tantas pessoas, ou porque aquele bolo não tinha a beleza que ele deveria. Então, quando a gente é grata por aquele bolo que você aprendeu e pega daquela receita e faz um bolo muito mais bonito, muito maior, com gratidão pelaquela origem, isso transmuta tudo. Mas o que a gente fica é na dor, nos sentimentos secundários do que a gente vivenciou. Como você falou, a sua mãe, a sua avó tiveram mais dificuldade e isso está se reproduzindo por quê? Porque você ainda está, de repente, na frequência do menos, de julgar, de não olhar com amor, não sentir que essa vibração naquele momento foi assim, querer que seja diferente. Uma coisa bem interessante que eu vou dizer para vocês é que os pais que nós temos são os pais certos para a nossa evolução espiritual. E tudo que faltou para você, na sua família de origem, é o que você precisa se trabalhar para sua consciência expandir, para você evoluir, para você crescer. Então, exemplo, uma criança que sentiu muito abandono, ela precisa se trabalhar nesse nível de sentimento para se sentir completa, sozinha, sem entender que ela precisa de alguém, ou de uma muleta, ou de ficar dependente emocionalmente, para que ela evolua. Esse é o aprendizado. Então é forte isso que eu estou falando para vocês. Todos os conflitos que vocês tiveram, esses conflitos que precisavam acontecer para que agora você tenha esse entendimento. Só que na época da nossa mãe, das nossas avós, elas não tinham essa oportunidade que nós estamos tendo agora de estar expandindo a nossa consciência pela internet, pelo celular, enfim. Elas eram mais limitadas, elas ficavam na caixinha porque era isso que, se naquele momento era o certo. Mas agora, se nós temos uma possibilidade de transmutar essa energia e ressignificar, nós estamos aí para isso. Alguma pergunta aí? Só te agradecer, muito profundo, isso que você colocou, de eu olhar o que me faltou para trabalhar e expandir. E eu quero essa luminária! Eu quero esse abajur! Que coisa linda! Esse abajur foi um presente que veio lá do Pará. Ele é todo natural, de folha de coco, enfim. Espetacular. Obrigada, querida, pela sua sabedoria. Gratidão. Vou poder avaliar bem o meu passado, vou desenvolver tudo que eu não tive para honrar as mulheres que vieram antes de mim. Isso. Eu vou dar um exemplo para vocês de relacionamento, tá? Então, quando nós sentimos abandono de pai ou de mãe, carências afetivas muito grandes na nossa primeira infância ali, como eu falei, nós tendemos a buscar nos relacionamentos o pai, ou, no caso, o homem e a mãe. Mas, para suprir esta carência emocional, afetiva, quando nós entendemos que nós podemos ser felizes com nós mesmos, independente do outro, o outro ele só tem que realmente completar e não trazer esse sentimento, quando nós entendemos que nós podemos estar em equilíbrio, aí sim a gente está se curando. Ou quando a gente tem aqueles relacionamentos tóxicos de ciumeira, de você estar toda hora preocupada, ele entrou no WhatsApp agora, mas por que ele não falou comigo? Ou, ele faz 2 dias que não me liga, sabe? Essas coisas assim, isso arremete a algo lá atrás, gente. Porque a gente precisa se completar, como eu falei, tudo que aconteceu de negativo lá é o que nós precisamos nos trabalhar. E muitas vezes a gente usa máscaras, fica pondo embaixo do tapete, não quer se desprender porque é mais leve culpar o pai, culpar a mãe, culpar o sistema.
aqui não quer dizer culpa, tá? Isso não existe essa palavra na constelação familiar. Então, a gente tem que sair do vitimismo, colocar os pés no chão e dizer: agora eu tenho uma consciência clara que eu não sou vítima, nem do meu sistema e nem dos meus relacionamentos, ou nem do que está acontecendo comigo. Foi uma escolha inconsciente naquele momento, que eu estava movida a partir de um sentimento secundário em relação ao meu núcleo familiar. Alguma pergunta, povo? Temos sim aqui uma pergunta. A Silvana pergunta: boa noite. Geralmente as pessoas falam das feridas com relação aos pais, uma situação que a criança guarda com o irmão. O que pode refletir na vida deste adulto? Você falou que reflete na vida profissional. Como lidar com este elástico invisível? É bem legal essa pergunta, porque ela está falando dos irmãos também, né? Nós, quanto irmãos, nós temos também que ter essa consciência de olhar para esse irmão e cuidar com esses emaranhamentos que nós temos, de julgar o nosso irmão, porque ele não gosta de trabalhar, ele é preguiçoso, a minha mãe só põe responsabilidade em mim, deixa ele fazer o que ele quer, sabe? Entrar nessa emaranhada de vitimismo. Isso aí faz com que você tenha conflitos com pessoas fora do seu núcleo familiar. Porque você passa a olhar todo mundo com o mesmo julgamento e atrair pessoas com as mesmas características daquilo que você está rejeitando. Então, na relação de trabalho, a mesma coisa. Você vai arrumar um trabalho, por exemplo, numa empresa onde, de repente, tem a sintonia com a sua mãe. Se a tua mãe era uma mulher que te cobrava muito, só atribuía a você as responsabilidades, deixava um pouco o seu irmão, tudo que você julgar, você vai arrumar um trabalho que tem essa frequência. Então, você vai arrumar um gerente que vai pegar no seu pé, você vai arrumar colegas de trabalho que vão deixar se escorar em você, entende? Ou você vai... Porque a empresa, ela tem energia de mãe, e o nosso chefe tem energia do pai. Então, você vai se conectar a frequências parecidas com o que você vivencia lá na sua casa, se você não olhar para isso com outro olhar. E com os nossos irmãos, muito mais, porque os nossos irmãos são representados ali pelos nossos colegas de trabalho ou pelos nossos clientes. Esses dias eu me deparei com uma situação, vou compartilhar com vocês. Eu fui visitar a minha mãe no Dia das Mães e aí tive um conflito com meu irmão mais novo. E naquele momento, o conflito foi uma palavra que ele falou para mim, mas eu respirei, não falei, não respondi à altura. Falei, não, eu sou espiritualizada, não posso responder à altura, mas eu devia, porque a minha obrigação era também passar essa consciência para ele. Só que eu sabia que a gente ia acabar brigando, porque irmãos brigam mesmo, pode ser lá o irmão de Jesus e ia brigar, não adianta. Mas a minha consciência foi, porque eu não falei, se eu sei a resposta, porque eu queria citar aquela briga, porque ainda tinha uma coisa mal resolvida ali. E aí, quando eu entendi isso, o meu corpo deu um sintoma. Eu fiquei com dor de garganta, porque eu não falei. Então, agora eu resolvi esse conflito dentro de mim, então meu corpo pode liberar esse sintoma. E eu posso passar essa consciência através de mim para ele. Não preciso ir lá falar para ele tudo isso, que ele, de repente, eu queria ter falado naquele momento. Só que naquele momento, eu agi com sentimento secundário. Eu fiquei com muita magoada e com raiva do que ele estava falando. Eu deveria ter olhado com amorosidade para ele, respirar e dizer, eu vejo você, eu vejo a sua dor, e eu sei que você está falando isso para mim através da sua dor, porque é isso que acontece. As pessoas, elas só respondem através da dor delas, muitas vezes, em relação a nós. Então, quando uma pessoa chega a ofender você, ela não está ofendendo você. Ela está querendo livrar uma dor que está ofensiva dentro dela. E você só está vibrando naquela energia e está ali naquele momento. E aí, gente, enquanto ser humano, com ego, com orgulho,
Quando a gente está no núcleo familiar, esse ego, esse orgulho, ele fica muito mais intenso do que quando você está com estranhos ou quando você está na sociedade. Então, é isso que a gente precisa começar a se policiar também. Respondi. Maravilha. Acredito que sim. Tem outra pergunta. Um bebê que não estava vingando, como se dizia antigamente, e foi levado para a avó cuidar por ter criado um sentimento de pode ter criado um sentimento de abandono? Uma pessoa que nasceu com problema de ouvido ou outra doença pode ter uma ferida ultra-uterina? Então, vamos por partes, né? Quando essa criança ela é levada, mesmo que seja para a avó, existe um movimento dentro dessa energia da constelação que se chama amor interrompido. É o primeiro laço que vai de rompimento com a mãe. Então, assim, talvez por alguma situação, um exemplo, a mãe teve o bebê foi para casa e por alguma situação ela teve que voltar para o hospital. Isso se dá um amor interrompido. Quando se leva para essa avó, é um sentimento de amor interrompido e abandono. Se essa criança não consegue entender o porquê a minha mãe não conseguiu me nutrir daquele amor. Porque, na verdade, faltou nutrição ali, mas do primeiro movimento, do primeiro sentimento, do primário, que é o amor. Não é um julgamento, é uma possibilidade que eu estou falando, tá? Que talvez essa mãe, ela não tinha estrutura para ser mãe. E aí ela não tinha estrutura para estar naquele movimento de mãe, e aí ela leva para que a mãe tome essa posição. E por isso essa criança estava tendo esses sintomas de não nutrição, né? A outra pergunta de doenças físicas é muito amplo, tá? Cada caso é um caso, mas pode sim ser questões de bebê no ventre, intrauterino, pode sim. Ou pode ser também uma frequência que a mãe entrou. Então, é muito relativo, teria que ver o contexto dessa história. Beleza. Tem outra aqui. Tenho pensado que tem algo mais profundo nos profissionais que sofrem de síndrome de Burnout, acho que é isso. Porque tem pessoas que não suportam a pressão na empresa. Por que tem pessoas que não suportam a pressão na empresa? Acredito que tem uma ferida na infância. O que você acha? Essa síndrome, ela traz qual característica? Eu não conheço muito essa síndrome. Tá, daqui a pouco ela diz. Mas, desculpa, pode falar, Luiz. Quando ela responder, a gente retoma essa pergunta. Tá. Magali pergunta, como devemos agir quando a criança nasce e é dada a outra pessoa para adoção? Se essa criança é sua ou de outra pessoa, porque assim, às vezes vocês querem uma receita de bolo e depende do contexto. Mas assim, quando uma criança é dada em adoção, precisa entender se esta família que está acolhendo essa criança, ela está acolhendo essa criança pela criança ou por uma vontade dessa família de ter uma criança. Porque essa criança pode ter problemas futuros, no sentido que, vocês já viram falar que muitas vezes, o filho adotado é um filho problema, é um ingrato, é porque às vezes ele foi adotado pelos motivos errados. Não é errado, mas é um motivo de um sentimento diferente, não pela criança, mas pelo contexto de querer ser pai e mãe. E aí essa criança ela vai querer resgatar o sistema de origem, porque ela entende que ela está fora do núcleo familiar e ela precisa voltar àquele núcleo familiar, porque senão ela sempre vai ter um vazio existencial muito grande. E muitas vezes ela pode ter muito mais conflito com a família do coração do que a família de origem, porque ela precisa sempre estar dentro da verdade, isso é muito forte, olha, a sua mãe doou você, porque naquele momento talvez ela não tinha estrutura emocional, estrutura financeira, ou ela já tinha muitos filhos, mas é uma dor dela,
Entendeu? Precisa entrar com a verdade, porque a criança, mesmo que você não fale, ela sabe, ela sente. E aí, quando chega o adulto com a alma muito pesada, cheia de sentimentos secundários. Retomou aquela pergunta? Retomou. Síndrome de Burnout é um distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse provocados por condições de trabalho desgastantes. Voltemos à pergunta. Tenho pensado que tem algo mais profundo nos profissionais que sofrem da síndrome de Burnout, pessoas que saem do trabalho, porque tem pessoas que não suportam a pressão na empresa. Acredito que tem uma ferida na infância. O que você acha? Pessoas que não suportam a pressão na empresa. Olha, existem contextos bem amplos para isso, então. O que eu vou te dizer? Às vezes a pessoa é filhinho do papai e filhinho da mamãe. E ela precisa pôr para fora toda essa energia que ficou estagnada por muito tempo, essa falta de liberdade, esse aprisionamento emocional. Ou ela trabalha demais até se estafar, ou às vezes ela vira um mister academia para se fortalecer diante disso. Porque, olha que estranho isso que eu vou falar para vocês, mas é tão real. Quando uma criança ela tem muita dificuldade, muito conflito com os pais, ela também aprende a ser forte diante de muitas situações. Porque ela precisa se sobressair e crescer com aquele movimento. Mas quando uma criança é super protegida, ela enfraquece diante da vida, mas ela fica cheia, como que se diz, cheia dos pais no sentido de que os pais deram demais para essa criança. E às vezes não é emocional, não, às vezes é só financeiro, mas essa criança precisa explodir. Acredito que essa coisa pode estar relacionado a isso, ao filhinho do papai, filhinho da mamãe, e futuramente vir aí uma depressão, um pânico. Mas isso é muito amplo, porque cada pessoa desenvolve isso por algum motivo. Eu estou te falando que pode ser uma possibilidade, tá? Ok. Pergunta. Ficou muito ruim seu áudio, Luiz. Ficou muito. Tá chiando para mim. Eu vou baixar o volume aqui, que alguém reclamou que meu... Tá melhor agora? Tá melhor, aham. Maravilha. A Regiane Santos pergunta: em relação às doenças, todos os irmãos têm a mesma doença nos ossos. O que pode ser? Olha, como eu falei para vocês, não tenho receita desse bolo ainda. Mas há uma possibilidade, tá? Que esse sistema venha de conflitos de guerra, tá? Então, eu não tenho estrutura para me manter na vida. É uma possibilidade, tá? Então, essa pergunta é muito relativa. Mas é o que me vem, assim, muito forte, que é o que eu já vivenciei, de constelações que foram lá para a época da guerra, para a época dos navios, onde pessoas ficaram doentes, foram jogadas ao mar, foram excluídas, mas é a estrutura para estar na vida, tá? Aí precisaria ver o contexto, abrir a constelação para ver, mas é o que me vem assim. Mais perguntas, pessoal? A pessoa que fez a pergunta esclarece aqui que geralmente essa síndrome de Burnout dá em policiais professores, certo? O filho caçula é mais vulnerável a doenças? O filho caçula, na verdade, é o que mais é paparicado, então é o que mais tem aquilo que eu falei antes, que é o filhinho da mamãe e o filhinho do papai. Porque o primeiro filho é aquele que carrega toda a responsabilidade, carrega toda a expectativa de ser o melhor, de ser o primogênito. Então ele acaba carregando isso. O do meio, ele tem assim um movimento mais leve.
E o menor, ele tem aquela responsabilidade que os pais, assim, tudo que eu não fiz de bom para os outros, eu vou ter que fazer para esse, porque agora eu já tenho uma caminhada ali, aí acaba dando demais muitas vezes, tá? Então, por isso que numa visão sistêmica, muitas vezes o filho mais novo é o que poderia se responsabilizar por esses pais, porque ele ganhou mais do que os outros, então ele pode entrar no equilíbrio de compensação cuidando dos pais. E isso acontece em todas as famílias, não é só numa família de 2, 3 irmãos, é uma família de 10 irmãos, sempre tem o filho que ganha mais dos pais, vamos dizer assim. E o filho único, Márcia? Olha, o filho único, ele tende a ficar sendo um buscador muitas vezes, porque ele sempre fica naquele vazio, buscando alguém para estar preenchendo aquele espaço. E muitas vezes a tendência é ele desconectar dos pais. É muito difícil você ver um filho único morando com os pais até 30 anos. É muito mais fácil você ver uma família de muitos filhos, com pessoas. O filho único ele está sempre buscando. Geralmente chamam do renegado, aquele que não valoriza. Mas aí existem também questões se essa família ela não está conectada tanto à vida e à gratidão para querer estancar a vida adiante, entende? E muitas vezes o filho único ele não tem expectativas de ser pai ou mãe, viu? Porque é como se limitassem a vibração da vida. Talvez ali essa família precisa olhar nesse sistema aonde foi interrompido esse amor e faltou gratidão pela vida, onde está conectado muito ao sistema de morte, a essa egrégora de ficar na frequência do menos ali, enfim, tem um contexto muito grande, mas também tem filhos únicos ótimos aí, que não tem problemas nenhum, que moram com os pais, e enfim. Mas geralmente o filho único ele se conecta à dor de um dos pais e toma aquilo como uma verdade. Ou ele sai de casa muito cedo, ou ele pode até não sair de casa, mas ele não tem pretensão de ser pai ou mãe, né? Entendi. A pronúncia correta é síndrome de burnout, né? Mais uma aqui para o dicionário. Mas olha, falando de professores e policiais, geralmente eles são funcionários públicos, né? É raro o policial ou o professor que não é funcionário público, né, concursado. E existe uma visão dentro da constelação que quando você busca uma segurança num trabalho público, você está buscando uma segurança do pai. Equilibrar essa falta que fez esse pai. Ou a vibração de segurança dentro do sistema, tá? Tanto qualquer área de funcionalismo público. Maravilha. A Viviane pergunta: Márcia, quando vamos fazer uma sessão de constelação, escolhemos um tema a ser trabalhado, certo? Porém, pode-se mudar o rumo da história ou quase sempre muda? Depende do constelador, tá? Eu não costumo muito pôr tema, principalmente se é de primeira constelação, assim, principalmente se é em grupo também. Mas quando nós trabalhamos um tema e ele descamba para outro caminho, é porque aquele tema é só um sintoma do que precisava ser curado. Então, se trabalha o contexto do que precisa ser trabalhado, e aí se coloca aquele tema para ver se ainda está na frequência de leve ou pesado, ou se aquilo ainda está emaranhado. Porque todo o nosso sintoma, os temas que a gente tem na nossa mente, na nossa frequência, ele é um sintoma do que nós precisamos nos trabalhar. Então, se você vem, por exemplo, com tema de falta de dinheiro, tudo que eu recebo, eu não consigo ficar com dinheiro, eu ganho 10 mil, mas eu ultimamente estou gastando 11 mil, não sei onde está indo o dinheiro. Esse dinheiro, na verdade, ele é uma energia, então ele é só um sintoma do que está em desequilíbrio dentro de você em relação à sua
vivência, ao seu sistema, às suas escolhas, que está provocando esse desequilíbrio. Entende? Então, quando você entende o equilíbrio de tudo, você consegue vibrar diferente para que esse dinheiro, que é uma manifestação, uma energia, entre em equilíbrio na sua vida, tá? Até a gente vai falar de temas mais específicos, dinheiro, relacionamento, doenças mesmo, efetivamente, mas isso tem muitas quartas-feiras ainda. Relacionamento era legal, por causa que tá chegando o Dia dos Namorados, né? Né? Então, é um tema bacana. A Viviane admite que é filha caçula e foi muito mimada por todos. Uma pergunta aqui no privado: sou filha adotiva e conheço os meus pais biológicos, mas quando alguém pergunta algo relacionado a eles, fico extremamente irritada e nervosa. Tem algum significado? Tenho 23 anos, fui dada com 2 dias de nascida. Então, assim, depende de como essa irritação, ela vibra no seu corpo. Mas pelo que eu entendo, assim, o que eu sinto, essa irritação é pelo julgamento, que você ainda está nutrindo em relação a esses pais biológicos. Porque se fosse leve olhar para tudo isso e dizer, eu digo sim para a minha história, eu digo sim para tudo que foi, eu digo sim para tudo que é neste momento, e assim eu posso dizer sim para a vida, começa a ficar mais leve você entender, entrar em conexão com o que foi e liberar. Porque quando você se irrita, isso é um sentimento, como eu estava falando, provavelmente de julgamento, que te conecta a uma mágoa, te conecta a uma desconexão a esse sistema, e isso te eleva para o menos na vida. Ou você pode ter problemas até de saúde futuramente, porque são sentimentos que te aprisionam ainda. Então você precisa tentar se conhecer. O que é esta raiva, o que esse sentimento quer me mostrar, acolher esse sentimento, sentir no seu corpo. Às vezes fazer uma constelação com esse tema específico para você tomar pai e mãe, entender como eles se sentem, como eles se sentiram em relação a você, ou como eles se sentem ainda hoje. Aí você pode dizer para mim assim, eu conheço meu pai biológico, minha mãe biológica, mas a gente não tem conexão nenhuma. Eles não me trazem nada, mas eles estão te trazendo esse julgamento, eles estão te trazendo essas frequências que você está levando no seu corpo físico. Então, você precisa tentar se conhecer e se perceber o que o meu corpo está querendo dizer com isso, com essa raiva ou com esse sentimento. Então, você pode policiar aí, de repente, até, né? De repente, de ficar com alguma doença física também. Vigiar aí. Muitas perguntas. Vamos embora. Tem algum ritual para fazer? Um ritual ou outra coisa? Para abrir caminhos? Tipo assim, para sair da fidelidade familiar relativo à área financeira. Tem, vamos dizer assim, o ritual mais conhecido das constelações, né? Gratidão pela vida. Quando eu sou grata pela vida, eu me conecto a toda a energia do fluir, do fluxo de energia. Então, entrar em estado de gratidão vai te fazer entrar no estado financeiro mais equilibrado, com certeza absoluta. Quando você tem gratidão até pelos aspectos negativos que aconteceu com você, quando você sai do julgamento, suspende, se limpa, e isso o Ho'oponopono pode te ajudar também a se limpar dessas frequências, você entra num estado de gratidão. E aí sim você pode entrar no fluxo da vida, e dinheiro, ele faz parte desse fluxo da vida. Nós ainda temos essa energia como o movimento da nossa vida, do mundo, enfim. Então, eu acho que um grande ritual é você entrar em estado de limpeza interior e gratidão.
Mas, Márcia, ainda nessa pergunta sobre a respeito de dinheiro, não existe uma crença meio que coletiva, por exemplo, essas frases, o dinheiro é sujo, ou o dinheiro não traz felicidade, porque é uma crença que está no meio, não, talvez não seja nem somente familiar, né? Ó, vai lavar a mão porque tu tocou em dinheiro. Né? Mas Existe. as crenças, Luiz, elas só influenciam quando nós não temos consciência dela. Por exemplo, hoje nós já trabalhamos, vamos dizer assim, que as pessoas já começam a ter consciência. A minha mãe falava aquilo, e aquilo que ela falava hoje não precisa mais ressoar em mim, entende? Então, também é uma forma de você fazer uma varredura aí no seu sistema de crenças e ver o que pode ainda estar. Mas a partir do momento que eu identifico que essa questão é uma crença, ela já está sendo liberada, porque ela só atua quando ela está no nosso inconsciente, entende? E é lógico, você pode sim fazer uma sessão de Theta Healing para liberar crenças limitantes, mas você precisa identificar essas crenças. A partir do momento que você identificou, já é meio caminho andado para a liberação. E quando você entra no estado de gratidão, pode começar sim, vem as limpezas, sim. Aí, quando você começa a fazer uma limpeza, por exemplo, do Ho Oponopono, você começa a entrar em conexão às suas mazelas, que a gente chama as nossas sombras. Só que muitas pessoas, elas querem fugir das sombras, elas querem fugir dos sintomas, elas querem fugir de tudo isso. Elas querem continuar na zona de conforto. Mas ninguém consegue transmutar, limpar uma energia, entrar em estado de gratidão, limpar sistema de crenças, sem primeiro tirar a sujeira debaixo do tapete. Entende? Então, a partir do momento que identificou isso, você já gerou uma consciência. Então, você já não é mais vítima daquele inconsciente. Você já pode ser uma vítima das suas escolhas, continuar escolhendo a viver naquela frequência. É quando acontece na constelação. Identifica-se que a sua questão financeira, de dinheiro, está relacionado a uma questão de desconexão ali com o pai, ou com a mãe ali, em algum nível. Abriu a tua consciência, gerou uma nova frequência. Mas se você quiser escolher ficar ainda vibrando naquilo, no vitimismo, ou na culpa, ou no que aconteceu, é uma escolha, entende? Nós somos movidos a isso. Por isso, os terapeutas, eles trabalham cada um a frequência da pessoa naquele momento, daquela forma. Por isso as frases que nós usamos não são iguais. Cada pessoa a gente pode usar frases diferentes, porque uma frase que talvez foi usada na sua constelação não faça efeito na constelação de outra pessoa. Por isso esse campo é tão importante ser aberto. Então, tudo que eu falo aqui para vocês, gente, eu falo de uma forma muito ampla, tá? Vocês não levem isso como uma receita de bolo. Nós somos seres individuais que nós sentimos e temos frequências diferentes a todo o momento. Assim como as nossas digitais não são iguais. Então, são possibilidades do que já se apresentaram, mas para cada indivíduo isso funciona de uma forma. Talvez para algum indivíduo o lado financeiro dele estava relacionado a uma exclusão de um gemilar dele, ou uma falta que ele sente, ele não se sente merecedor de ter muito porque esse gemilar não teve oportunidade de vir à vida, enfim, são N situações. Ou pode ser uma lealdade lá daqueles que perderam tudo. Como eu falei para vocês, se nós formos fazer uma varredura no nosso sistema, todos nós temos um pouco de todas as etnias dentro de nós. E nós temos, lógico, uma vibração maior de um, maior de outro, e o que pode ter acontecido lá? Né? Eu descobri que também tem linhagem judeu, porque eu estava fazendo uma pesquisa, todas as pessoas que têm sobrenomes de árvores, Lima, Oliveira, eles têm descendência judia, quando eles vieram fugidos, eles precisavam trocar esse sobrenome para ficarem mascarados, não serem, né, punidos. Enfim, então existem N situações. Então, o que isso vibrou em mim para mim descobrir isso? Entendeu? Foi numa constelação que eu constatei isso. E aí eu fui pesquisar e realmente
entende? Então, cada ser é um ser todo diferente um do outro. Então, não levem tudo que eu falo aqui como receita de bolo. Isso pode trazer uma consciência para vocês, mas isso não vai, de repente, resolver a questão efetivamente de vocês. Por isso, a gente precisa do autoconhecimento. Se o que eu falei aqui, de alguma forma, vibrou em você, e se você acha que essa possibilidade pode sim ser a sua liberação, ótimo. Então busque, seja buscador, seja cientista de você mesmo. Se isso vibrou em mim, então o que eu posso fazer para melhorar isso? Entende? Se fazer perguntas também. E você fazendo perguntas para você mesmo, as respostas vêm, às vezes até em sonho. Maravilha. Dona Márcia, nós temos aqui uma pergunta. Como uma constelação, acho que a Sandra quer perguntar como a constelação pode auxiliar na administração do dinheiro, né? Como em uma constelação essa falta de administração do dinheiro se faz? É isso a pergunta. Como em uma constelação essa falta de administração do dinheiro se faz? Né? É isso. Não, vou te responder pelo que eu entendi, tá? Se não for isso, mas é como eu falei. Muitas vezes a pessoa que vem constelar com essa dificuldade, ela está tão presa no emaranhamento da sua criança interior, da sua primeira infância, do julgamento dos pais, que ela para a vida dela numa determinada idade. Às vezes 5 anos, às vezes 8 anos, depende do contexto do que aconteceu. E aí, se você começar a analisar, a criança não precisa ganhar dinheiro. Criança não precisa namorar, criança não precisa ter filhos, criança... Então, a pessoa fica se emaranhando com toda essa frequência e acaba se boicotando em todos os movimentos da sua vida. Essa é uma possibilidade, tá? Porque quando você está na dor da criança, você não consegue elevar a sua consciência e crescer e virar um adulto consciente. E criança, muitas vezes, não precisa de dinheiro, né? Então, essa é uma possibilidade, tá, gente? Temos mais perguntas. Sinto uma energia pesada em shoppings. Sou uma pessoa tranquila quanto ao consumismo. Não gasto à toa. Mas acho shopping um ambiente opressivo que faz com que a pessoa gaste dinheiro sem precisar. O que você acha? Eu acho que a gente precisa, como eu falei, se conhecer, né? Mas quando você fala isso, sinta no seu corpo se isso te arremete como uma constatação de evolução ou como um julgamento. Às vezes você, se entrar como uma constatação de julgamento, às vezes você pode estar se conectando a uma energia de falta no seu sistema, e aí você entra no não merecimento, de repente, de ter toda essa energia de obter coisas, enfim, entende? Então depende muito do contexto de cada coisa. Mas se eu não gosto da energia de um lugar, eu evito estar naquele lugar. Isso também é uma possibilidade. Maravilha. É possível fazer uma constelação familiar para a vida financeira? Sim, com certeza. Na terça-feira passada, eu fiz uma constelação de um menino que eu digo 23 anos. Ele veio dizer que ele estava bloqueado, que os projetos dele financeiros não desenvolviam, que ele tinha uma estrutura até boa, tinha tudo para dar certo, mas ele estava aprisionado nisso. E ele é de origem italiana. E além do conflito direto com o pai, porque ele sofreu um abuso aos 7 anos e esse pai, na época, não acreditou nele e não deu importância que talvez deveria ter dado. Além desse conflito direto, a linhagem do pai, da trisavó, se não me engano, ela tinha vindo nos navios e ela foi uma das pessoas que foram jogadas para fora junto com 2 crianças porque estavam doentes.
E naquela época, se a pessoa estava doente, era um perigo de contaminar as outras, então sacrificava-se alguém para não sacrificar o todo. E ele estava nessa lealdade de não merecimento da vida. E aí, quando ele se conectou lá a esse abuso dos 7 anos, ele ativou essa memória de dor. E isso estava bloqueando o financeiro dele. Olha para vocês verem como o contexto é muito amplo. Não dá para dizer que isso é isso. Pai é o dinheiro, tá? Mãe é sucesso, mãe é o que te possibilita. Mas isso pode estar muito mais além do que só o pai e a mãe. Óbvio que ele diretamente tinha esse conflito com o pai, mas ainda ressoava algo nele lá, que se ativou do não merecimento de estar vivo, de fluir. Como eu falei, dinheiro é fluir na vida, né? Temos mais uma pergunta aqui. Uma criança não teve contato com o pai biológico. Com 10 anos de idade, esse pai teve um acidente e pediu perdão a essa criança. A criança esteve ao lado do pai o tempo todo, se comportando como um adulto. Sempre falando, vou ficar ao lado dele até o fim. Fazer o oposto do que ele fez comigo. O pai veio a falecer. A criança não chorou. E sempre fala que meu pai está perdoado. Essa criança, quando adulta, pode ter algum sintoma ou isso já foi superado? O que a criança fala, Luísa? Eu não entendi. A criança diz que não vai que vai fazer o oposto do que ele fez com ele, ou seja, ele não vai abandonar o pai. Ele falou ao pai que não faria o mesmo que o pai fez com ele. Olha, isso pode, como eu falei, cada situação é uma situação. Essa criança pode tirar isso como uma força e ser muito grande diante da vida, porque ela teve a oportunidade de ter conexão com esse pai, nem que for no motivo de doença ou coisa parecida. Ou essa criança pode ficar no vitimismo, na rejeição, no julgamento e ter problemas futuros, sim. Então, depende de como estão lidando com a situação, como foi passado para essa criança essa forma de sentir, né? Essa criança deve ter uma mãe, deve ter alguém responsável. Como esse responsável atua também diretamente na energia dessa criança. Então N possibilidades aí. Essa criança pode tirar isso como força e ser muito grande na vida, ou pode tirar isso como conflito e ficar tendo problemas, sim, problemas até mesmo de não conseguir concluir as coisas. Maravilha. A pergunta sobre a possível constelação familiar financeira foi da minha amiga Luane. Seja bem-vinda, Luane. A Silvia pergunta: lá em casa, sou eu e o irmão. A minha educação foi muito rígida, pois sou filha de militar. Já com meu irmão, toda a responsabilidade do meu irmão, quem foi assumida era o meu pai. Bom, vamos tentar ver aqui. Já com meu irmão, toda a responsabilidade do meu irmão, quem assumia foi o meu pai. Casei muito cedo e foi muito difícil, porém hoje enxergo que aprendi a viver melhor. Acho que ela quis dizer que quem assumia a responsabilidade do irmão era o pai, e ela teve que casar cedo e amadureceu. Acho que é isso. É isso, Silvia? Acho que sim, né? É uma pergunta aqui. Já ouvi falar de ayahuasca? Já ouvi falar que a ayahuasca é libertadora. Ouvi um neurocientista falando que ela está sendo pesquisada como medicamento para a depressão. O que achas? Bom, eu como uma terapeuta xamânica, com certeza, já ouvi falar de ayahuasca, de rapé. Nas minhas iniciações como terapeuta xamânica, cheguei sim a ter contato, tanto com o rapé quanto com a ayahuasca, mas eu escolho, na minha vida, não entrar em nada que me tire do meu centro de controle da minha mente. E a ayahuasca, ela pode ser libertadora, sim, mas ela pode também se tornar um ciclo como tudo na nossa vida, né? Um ciclo vicioso na nossa vida.
Assim como os nossos pensamentos, emoções. Eu conheço pessoas que vão lá toda semana entrar em conexão. E a ayahuasca ela tem todo um ritual para ser usado, tem todo um sentir, uma conexão. Então, eu acho que tem que ser feito, se for feito, num ritual espiritual. Não usar assim só para, né? Mas se ela tem propriedades medicinais, maravilha. É igual a maconha, ela está tendo propriedades medicinais para trabalhar pessoas que têm convulsões, como é que é o nome daquela doença? Epilepsia. Então, existem alguns países que eles estão fazendo remédios, medicamentos, com base na folha da erva. Então, se for para o bem maior, para mim está tudo certo, como eu falei para vocês. Eu não vejo certo e errado, bem ou mal, bonito e feio. Apenas eu escolho não estar usando frequentemente, porque eu acredito que tenha que ser feito num ritual espiritual com alguma coisa de objetiva para aquilo, não simplesmente para você sair do seu centro. A Heloísa coloca aqui. As pessoas que colocam a pergunta no aberto, eu faço a pergunta citando o nome, tá, pessoal? Quem fala comigo no reservado, eu guardo o nome. A Heloísa pergunta: conflitos com minha filha adulta, já há muitos anos. Eu diria que desde que ela nasceu. Como conseguir resgatar a relação? Ela mora em outro estado, porém, mesmo ao telefone, os conflitos são constantes. Ela complementa ainda: não consegui ainda uma comunicação aberta e clara com ela. Você pode tentar entender o que dentro de você ressoa como dificuldade, o que ela te arremete de conflito que você não resolveu ainda, né? O que você de repente exclui na família do pai dela, que ela te traz como uma frequência. Exemplo, se eu tenho conflito com os pais, com o pai da minha filha ou do meu filho, ou se eu tenho conflito com a família do pai da minha filha ou do meu filho, a tendência é que eu tenha dificuldade em relacionar-me com este meu filho. Porque lembra que eu falo para vocês que nós somos a vibração do pai e da mãe? Então, nossos filhos são a vibração também do sistema que ele veio. Essa é uma possibilidade. Ou quando eu tenho conflitos com a minha mãe, que ela é diretamente ligada ao meu filho, à minha filha, eu também posso trazer isso em conflito direto com o meu filho. Porque ela está ressoando aquilo que eu preciso olhar. Entende? Nossos filhos, eles também trazem sintomas do que ainda não está em harmonia dentro de nós. Maravilha. Uma outra pergunta. Vi uma frase de Bert Hellinger que fala assim, que a pessoa fixa uma imagem quando acontece algo marcante. Acho que lá na infância. Como mudar esta imagem? Uau. Bom, você pode mudar essa imagem frequencialmente dentro de uma constelação, porque para vocês entenderem, a constelação ela é uma técnica sensorial. Então, a gente muda a frequência daquele sentimento naquele momento. Então, se muda-se uma frequência, também pode-se mudar uma imagem de visualização, sim. Porque você pode passar a olhar diferente para aquele mesmo contexto, baseado no que realmente você está vendo agora, que é o que está além do aparente, que nós chamamos. Porque aparentemente, por exemplo, essa mãe abandonou esse filho, mas o que está além desse aparente, desse abandono? O que está por trás disso? Entende? Então aí você pode mudar o olhar quando você vê o que está por trás disso. Maravilha. Márcia Regina. Márcia Regina. Alienação parental. Repetindo na segunda e terceira geração.
Quais as causas sistêmicas possíveis? Olha, você já vem com recorrência dessa alienação parental, dessa questão, ela pode estar diretamente ligada a exclusões, tá? A amor interrompido, a sentimentos de abandono, mas principalmente a exclusões, tá? Precisaria abrir uma constelação aí para ver o porquê que eu preciso agora trazer tanto essa vibração dentro desse núcleo agora, para trazer algo que estava faltando ou excluído em algum nível da consciência, tá? A minha percepção é essa, porque essa é uma coisa que a gente tem que ver o que aconteceu naquele núcleo. Mas, basicamente, tem muito a ver com exclusões, tá? Amor interrompido, sentimento ali de rompimento desse amor que gera abandono. E aí fica essa questão bem aberta aí dentro do sistema. Certo. Tem bastante pergunta, tá? E como já deu mais 1 hora, essas são as últimas perguntas que farei, tá bom? Pergunta aqui. Na minha infância, tive uma boa infância, porém nunca ganhava os brinquedos que queria. Os amiguinhos sempre ganhavam dos seus pais. Meus pais tinham condições, porém guardavam muito dinheiro para comprar terras. Cresci sempre lembrando disso. Isso pode ter afetado, de alguma forma, o fato de hoje eu passar por dificuldades financeiras? Com certeza absoluta. Você está presa num fio invisível aí, tá? Então, se for abrir teu sistema para trabalhar esse sistema financeiro, você vai precisar cortar algumas frequências que estão vibrando dentro de você, principalmente nessa sensação que você fala, tá? Eu não sei que idade você tem, mas você veja como isso ainda influencia no teu hoje, essa questão de você não ter recebido, é como se seus pais estivessem em débitos com você, entende? E aí esse débito você está sempre também devendo a eles. E aí fica sempre em desequilíbrio, uma dívida sistêmica que nós chamamos, tá? Teria que abrir uma constelação aí, cortar esses fios invisíveis e ver qual é a dinâmica de tudo isso. Tá, vamos lá, tem mais perguntas aqui. Luiz, acho que vou responder mais uma pergunta só, daí a gente vai encerrar. Eu botei aqui o seu WhatsApp, tá? Para todo mundo, tá? O teu WhatsApp está aqui no bate-papo. Tem algumas perguntas que são bem pertinentes, mas vamos lá. Essa pergunta aqui tem uma pessoa que tive uma infância boa, tá? Márcia, perfeita a sua explicação. A Sandra disse que a sua explicação para a pergunta dela foi perfeita. Ela disse que foi uma criança que teve que começar a trabalhar com uns 10 anos. O pai dela não trabalhava e tiveram que sair escondidos para outra cidade, pois ele nos ameaçava de morte. A escassez era grande e vivíamos da ajuda de parentes. Talvez esteja aí a má administração com o dinheiro. A Silvia diz que é isso mesmo sobre a pergunta dela, que ela teve que assumir uma responsabilidade cedo e que o irmão teve mais acolhimento por parte dos pais, e ela queria, na verdade, saber como que isso acarretaria na vida dele, né? Essa superproteção do pai, mas essa cobrança por responsabilidade por parte dela. Tem outra pergunta aqui sobre a possibilidade da ancestralidade e em conflitos desta vida. Uau! Tem... Aqui a pergunta da Silvia eu já fiz. Estão perguntando o que significa esses bonecos atrás de você. Dá para ver bem? Dá, né? Esses bonequinhos aqui, eles significam a nossa árvore genealógica, tá? Então, nós somos essa pessoinha aqui, que é 50% a mãe e é 50% o pai. E aqui tem toda a linhagem dos avós e bisavós diretos de pai e de mãe, tá? Então,
até 15ª geração, contando só avós e bisavós diretamente, são 65.536 pessoas. Só contando avós, isso eu não estou falando de tios, irmãos e primos, enfim, para vocês terem uma noção. E se nós temos conexão até a 7ª geração, por exemplo, nós temos 128 pessoas atrás de nós, contando só avós e bisavós, tá? Eu trabalho com essas almofadinhas também, que é para você tomar o pai, para você tomar a mãe. Então, cada terapeuta tem uma forma de trabalho. Eu uso muito essa árvore genealógica, que ela foi produzida pelo um colega meu, que é constelador também, o Sérgio Sanderson. Então, quando começou a trabalhar essa questão das constelações, ele resolveu fotografar tudo isso e trazer isso. E eu gosto muito porque isso faz a pessoa entender como isso se processa dentro dela. Né? Então, eu sou muito grata a esse meu colega por ter feito essa árvore genealógica, e eu trabalho muito com essa árvore, porque se tudo é frequência, a gente pode identificar em qual geração nós estamos, de repente, emaranhados ou não, né? E eu quero dizer que para a semana que vem, então, que dia que vai cair quarta-feira do mês, Luiz? Eu estou abrindo aqui, cai dia 12. Bem no Dia dos Namorados? Bem no Dia dos Namorados. Então, eu pensei da gente poder fazer, então, essa constelação em grupo, ver como que isso vai se processar. Não sei. Me sugeriram para a gente ver se conseguiria fazer uma constelação a respeito da vida financeira. Poderia ser, você tinha sugerido relacionamento pelo Dia dos Namorados? Eu também achei que era legal, né? Também relacionamento, a gente deixar o financeiro para frente. Para a próxima que a gente for ver. Então vamos fazer uma enquete aí, né? Vamos fazer uma enquete. Quem quer relacionamento? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Esses dias eu mandei uma figurinha do Silvio Santos. Quer dinheiro? Aí a pessoa falava que sim, eu mandava um monte de dinheiro. Olha só para vocês verem, eu vou contar uma questão minha, pessoal, para vocês, sabe? Eu digo que tudo que eu vivenciei na minha infância, na minha vida, foi realmente para me trazer onde eu estou hoje. Porque eu tive uma infância bem complicada, sabe? Hoje acho que uma criança não sobreviveria a tantas dores emocionais. Mas eu vejo que aquilo que aconteceu comigo foi para me trazer experiência para estar trazendo para vocês. Então, olha como é que o financeiro da minha vida começou a se abrir, tá? Aos 8 anos de idade, meus pais já eram separados e eu tinha uma dor muito grande. Sentia que meu pai tinha me abandonado porque a minha mãe falava mal do meu pai. E a minha irmã mais velha, querendo me ajudar a tirar aquele sintoma de mim, falou assim, o pai vai vir, vai te trazer um presente. Na época era aquele fofão, aquele bochechudo, enfim, para mim era o máximo, né? E esse presente nunca chegou. E isso interferiu diretamente no meu merecimento. E aí eu fiz uma constelação e apareceu o que você não ganhou, que você até hoje traz isso como sintoma de não merecedora. E a única coisa que me veio na minha mente naquele momento foi esse bendito fofão que eu não ganhei, nunca ganhei de presente. E essa minha irmã, ela é bem mais velha que eu, pelo menos hoje ela tem quase 10 anos mais velha, então ela já tinha um entendimento da coisa. E um dia eu fui visitar ela, depois do que apareceu nessa constelação, e perguntei, mana, seja muito sincera comigo, o pai realmente prometeu isso, ou você inventou para aliviar a minha dor? Pode ser sincera, não vou ficar chateada. Ai, eu nem me lembro, ela que é uma coisa de irmão, né, querendo ainda pôr para baixo do tapete. Mas enfim, ela não quis me responder, mas eu senti que foi ela que prometeu para tentar aliviar minha dor. Então, isso é para vocês entenderem. Não tente aliviar a dor de uma criança com mentiras ou com promessas que vocês acham que pode acontecer. Seja sempre realista, seja sempre verdadeiro, porque vai fazer menos estrago dentro do emocional, seja de qualquer pessoa, mas de uma criança principalmente. E aí passou-se
alguns meses, assim, e a minha vida começou a eu entender que eu sou merecedora, todo um processo. Chegou um WhatsApp da minha irmã, né? Pasmem vocês, era uma fotinha do fofão, e ela dizendo embaixo, toma teu fofão e para de me incomodar, seja muito próspera. Aquilo para mim foi muito maravilhoso, porque aquilo assim, como se ela falasse assim, agora você merece tudo de bom. E eu assumo a minha responsabilidade da minha mentira, enfim, né? Essa foi uma questão de merecimento dentro do meu núcleo, entende? Então veja bem, aonde que estava ali conectada essa minha dor de merecedora, né? E aí teve uma outra situação diretamente ligada com o dinheiro na minha vida. Quando eu rompi o meu relacionamento com o pai da minha filha, eu tinha meu nome de casado, porque eu casei para fugir de casa com 15 anos, e nem documento não tinha. E olha como são lealdades. Quando a minha mãe casou com meu pai com 14 anos, ela não tinha registro de nascimento. Meu pai que foi lá registrar ela. E aí, quando fui fazer o divórcio, eu falei, não vou te devolver o seu nome, porque já é uso capião, já todos os meus documentos estão com esse nome. E a minha vida não ia. Eu ganhava dinheiro, mas esse dinheiro não ficava. Era uma coisa meio truncada. E um dia eu sonhei com a minha ex-sogra. E ela dizendo assim para mim, como que você não quer o meu filho e você quer o sobrenome dele? Eu tá vendo onde que eu tô me emaranhando? Eu tô querendo ficar na energia do sistema dele ainda. Tô querendo tomar o que não é meu. Não tô pegando a força da minha origem, da minha família. Então, quando eu entendi isso, também se dissolveu aquela energia, e por isso hoje eu uso o nome da minha família. Então, por muito tempo eu trabalhei com o nome, com o sobrenome que eu tinha antes, mas o nome da minha família eu estou tomando e resgatando agora. Então, tem contextos enormes em relação ao dinheiro também. Mas a enquete está aí, ou relacionamento ou dinheiro. E esse sorteio vai ser feito também com muito amor, né, Luiz? Muito amor. Vou lançar o formulário, fazendo uma pesquisa, né? E aí vocês respondem o formulário e nós vamos sortear também quantas pessoas para fazer... Para participar da constelação, você Para diz? participar da constelação. Eu acho que, não sei se tem como, Luiz, a pessoa que for constelar, ela escolher as pessoas. Tem. Todos conseguem entre todos. Vai ter que todo mundo abrir a webcam, né? Vai ter que todo mundo aparecer. Né? Porque, na verdade, como a gente vai abrir o sistema de alguém, é esse alguém que vai vibrar em relação a alguém. Né? Então, beleza. Então, vamos fazer um novo sorteio. Se for ser vamos sortear, então. Vamos primeiro escolher o tema, tá? Vamos escolher o tema agora, pessoal? Vamos votar aí no bate-papo? Porque daí fica mais fácil escolher depois a pessoa. Porque senão a gente vai ter que fazer um sorteio para o tema, depois um sorteio para as pessoas. É melhor que a gente já faça... Posso sugerir para vocês? Dinheiro tá ganhando. Mas eu posso sugerir para vocês que a gente constele relacionamentos? Vamos fazer uma homenagem ao amor, né? Dinheiro tá ganhando. O pessoal não tá querendo se relacionar muito, não. Relacionamento. Relacionamento com... Olha, dinheiro... Relacionamento por conta da data. Olha aí, todo mundo tá apaixonado, querendo namorada. Relacionamento, dinheiro, gente. Ai. Ou também podemos deixar para quem for sorteado decidir, né? Vamos deixar... Verdade, a gente vai fazer assim. É assim, a gente fica na ordem daí, também não vamos sair da ordem. Porque às vezes a pessoa que vai ser sorteada, ela não tá nem aí nem para dinheiro, nem para relacionamento. Ela tá aí para curar a criança dela, ou tá aí para perdoar a mãe, ou tá aí para alguma coisa. Vamos manter essa ordem, então? Deixa que a pessoa vai decidir. Beleza, vamos sortear, ela, mas aí a gente dá esses dois temas. Vai ficar a gente dá esses dois temas, né? Que com certeza esses dois temas têm a ver com todo mundo.
Maravilha. Relacionamento com dinheiro, né? Assim, é bom. Se bem que ser triste em Paris é bom também. Perfeito. Então, é isso. Então, vamos fazer esse sorteio. Eu peço para vocês que são administradores de grupos, que necessitam do apoio de vocês para fazer a egrégora crescer. Cada vez mais temas virão. Estamos sempre aí. Agora eu estou negociando com mais terapeutas, mais coachings. E eu estou muito feliz com o momento que a gente tá vivendo. E amanhã nós temos o Isael Cunha, que é um rapaz espetacular, tá? Ele vai falar sobre a consciência do coração. Ele é uma pessoa maravilhosa. Vocês receberão amanhã pela manhã o áudio que ele gravou, convidando. Um áudio super acolhedor e muito querido. Eu não estou me vendo. Agora estou me vendo. As perguntas estavam ali. E então eu convido vocês para amanhã, né, às 8 horas da noite, horário de Brasília, estarem aqui conosco novamente. Sei que a Márcia tem constelação, não vai poder estar, mas a gente vai estar aqui, eu vou estar aqui. Então amanhã tem Isael Cunha, tá? Ele vem aí dando um super apoio, tá? Assim, ele tem bastante seguidores nas redes sociais e tem feito bastante campanha sobre todos os palestrantes. E é Posso uma coisa deixar um recadinho, Luiz? deve, por favor. Do dia 29 ao dia 6 de julho, eu vou estar em Curitiba. Nós vamos estar lá fazendo uma vivência da cura do coração, palestras e constelação em grupo e individual. Então, se tem alguém de Curitiba que queira me conhecer, que queira participar, seja muito bem-vindo, tá? Então, do dia 29 ao dia 6 de julho, eu estou em Curitiba. E na primeira semana de agosto, eu vou estar em Florianópolis. Então, já se movimentem aí. Quem quiser, né? Vamos marcar horário, vamos se conhecer. Legal. Ou se tem algum parente ou conhecido, já vamos estar se conectando. Maravilha. Bora aí, pessoal. Essa agenda, Márcia, por favor, passa. A egrégora está com 14 listas de distribuição e tenho recebido apoio de muitos administradores de grupos, tenho recebido apoio de muita gente que está publicando no seu Instagram pessoal. A Silvana, muito querida, a Jodag, publica os eventos em todos os grupos dela. Ela tem 6 grupos, né, de Ho'oponopono. E então, assim, esse apoio, né, essa rede, ela faz com que a egrégora cresça. Dei a notícia ontem aqui na palestra da Gigi, que foi demais sendo comentada até agora, né? A Gigi desencantou aí ontem, botou a voz dela para fora e estava super segura, muito bonito o movimento dela. Foi muito legal. Amanhã tem o Israel, como eu disse, e nós repetiremos a presença da Letícia Vidigal, tá? Aos sábados aqui, na egrégora, um reforço bem importante. Todo mundo recebe as cartas da Letícia. Então, ela é lá de Moçambique, ela fará as palestras aos sábados, sempre às 14 horas, em função do fuso horário, tá? Então, gente, às vezes eu não participo porque eu tenho constelações em grupos, nas terças, nas quintas, nos sábados à tarde. Então, às vezes eu até quero estar com vocês, mas às vezes fica um pouco complicado para mim. A Jodag está te convidando para você ir para Vitória, ó. E para Bahia. Eu sou um espírito livre. Montem grupos lá que eu estou indo. A Zuleika está te convidando para ir para Bahia. Olha só. Vou fugir do frio, porque aqui está muito frio no Paraná. Tá todo mundo gritando aqui. Floripa começou o vento sul também. Bom, é isso. Márcia Lima, eu sou inteiro gratidão pela tua doação, pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, pelo teu carisma e pelo teu carinho. E você esbanja amor aqui para todos nós, e essa aí é a energia que eu mais amo, é o amor. Então, vamos fazer o novo sorteio do novo constelado. Então, olha, vai ser demais, né? Vai ser um desafio, porque, na verdade, eu nunca tive conhecimento que alguém fez isso. Então, nós vamos ser pioneiros.
Maravilha. A Luane está te convidando para ir para Brasília também, ó. O universo mostra o É que isso mais é aí. possível, põe mais possibilidades. Então tá bom. Gente, eu Deixa eu agradeço. falar uma frase do meu amigo Guto. Quem faz tudo sorrindo, o dinheiro vem sorrindo também, viu? Pensem nisso, vou deixar essa reflexão para vocês. O meu amigo Guto, lá de Curitiba, ele falou: Márcia, essa é uma frase de impacto. Quem faz tudo sorrindo, o dinheiro também vem sorrindo. Então, já que a gente está nesse movimento de todo mundo querer olhar para o dinheiro, comece a sorrir para a vida, comece a sorrir para si mesmo, comece a sorrir para o teu trabalho, para as dificuldades, sabe? Comece a sorrir também para os conflitos, que tudo que você faz sorrindo, com alegria, você gera amor. E o amor pode curar tudo, com certeza. É verdade. É verdade. É isso aí. Tá bom, Muito gente? obrigado. Marcia Lima, se você Gratidão. quiser, gratidão. Gratidão a todos, uma boa noite. Amanhã conto com a presença de vocês, certo? Márcia, namastá. Muito obrigado. Um beijo grande. Muito Gente, boa grata e noite. feliz. Fiquem com Deus, fiquem bem, com Deus e deusas que estão em vocês. E uma hora dessas eu vou editar as palestras e vai lá para o YouTube, mas vocês estão recebendo os links aí, né, das palestras no outro dia. Fica 24 horas no ar. Se quiserem compartilhar nessas 24 horas, por gentileza, compartilhem também. Um beijo grande, boa noite, gente. Boa noite.